Roberto Azevedo, um ministro e ex-embaixador, brilhante, por sinal. Foi uma indicação feita pelo LID por ocasião desta reunião e fiquei muito feliz de ver que ele foi convidado para ser um negociador do empresariado brasileiro com as instituições privadas americanas. Este é um bom caminho, diálogo e entendimento, não é o confronto. Confronto é a pior alternativa nessa relação com os Estados Unidos para diminuir o tarifaço ou até mesmo eliminá-lo. É através do diálogo. Eu quero ressaltar a boa matéria conduzida pelo repórter Marcelo Matos. Nessa viagem que o LID está promovendo e que começa na segunda-feira, temos eventos na segunda no Hotel Four Seasons com os empresários e os agentes públicos e a diretoria do BID, do Banco Interamericano. No dia 9, Renato, terça-feira da semana que vem, nós estaremos na sede do BID, do Banco Interamericano, incluindo a presença do presidente do BID, William Goldstein, e assim como toda a diretoria de todos os setores de atuação do BID. No final desta mesma manhã, estaremos no Milken Institute, que é um think tank, é o maior dos Estados Unidos, reunidos, que estaremos com 48 empresários americanos de diferentes setores e com a presença também... 7h41, sexta-feira, 5 de setembro, 25 graus em Cuiabá, alerta de frio moderado. Inteligência artificial e data science, um setor que está recebendo investimentos de grande porte aqui no Brasil, em diferentes cidades, em diferentes estados brasileiros, com a utilização da inteligência artificial. Algumas coisas irão acontecer no dia de hoje, né? Empresarial e principalmente sexta-feira, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Óbvio, então, será coisas acontecerão muito produtivo nesses dois dias 8 e 9 de setembro, em Washington. Aqui o ex-governador de São Paulo, João Dória, né, falando sobre encontros que eles vão ter, que os empresários terão no BID lá, para negociações lá em Nova York. Essa semana em que empresários brasileiros estiveram em Washington, né, eles estiveram lá. Que a questão do tarifaço é mais política do que comercial. Queria uma avaliação do senhor. Conversaram lá com os americanos sobre tarifaço. Um complicador maior para a negociação. Eles conseguiram perceber que essa questão do tarifaço é mais política do que econômica. Uma decisão então, política questões do presidente americano contra o Brasil. Ela é injusta, imprópria, inadequada, mas, volto a dizer, a melhor forma de enfrentar não é confrontar, e sim negociar. Estão certos os empresários brasileiros, está certa a CNI de buscar esse entendimento através do diálogo com empresários americanos. E por quê, Soraya? Obviamente que também no plano diplomático o Brasil deve seguir a sua gestão diplomática. O Itamaraty, que é uma instituição respeitada, deve seguir nesse entendimento político com o governo americano. Mas a solução não estará necessariamente neste caminho, sim, na relação direta com as empresas e instituições americanas. Vou dar um exemplo. Estão ouvindo? Estados Unidos é o maior consumidor de laranja, suco de laranja do mundo, mas assim, em larguíssima escala. Qual é o maior fornecedor de suco concentrado de laranja para os Estados Unidos? O Brasil. Isso já há mais de 30 anos. O Brasil representa mais de 35% de todo o consumo de laranja nos Estados Unidos. E o americano já sabe que, mantido o tarifaço e as tarifas de 50% sobre o suco concentrado de laranja, a laranja, ou qualquer produto que envolva essa fruta, vai representar um aumento de quase 50% no custo do seu suco de laranja que ele toma toda manhã no seu café da manhã. O mesmo em relação ao café. O Brasil também tem quase este mesmo percentual, mais de 30% de todo o consumo de café nos Estados Unidos provém do Brasil. Então, empresários brasileiros, sob a liderança da CNI, e obviamente com o apoio do LID, estão negociando com os importadores e com as instituições privadas americanas. Hoje, 5 de setembro. O tarifaço prejudica muito o Brasil, mas prejudica também o americano de classe média. Então, na verdade, o americano ele não quer o tarifaço, né? Então, o que está acontecendo são questões políticas, né? A esquerda mundial contra a direita mundial. Aqui no Brasil tem esquerda, né? Que pertence lá a Putin, né? A Rússia, a China, né? A esquerda do mundo, né?
a África do Sul, Índia. Então a questão de esquerda e direita não está polarizado só no Brasil, gente. Nós temos que ampliar nossa cabeça aí. A questão da esquerda e direita está polarizada no mundo todo, né? Lá nos Estados Unidos também a direita, né, que é representadora de Trump, venceu a esquerda, que era da Kamala Harris. Então é uma luta entre empresários e políticos mundiais, sabe? Para alternância de poder, sobre alternância de poder. Então são questões, tá bem claras aqui, são questões políticas, ok? O que está acontecendo no Brasil? Questões políticas, né? É a política mundial, é a política, é isso aí, política, né? Política mundial. Hoje, 5 de setembro, sexta-feira, né? 5 de setembro de 2025, datas comemorativas, aniversário da emancipação do Amazonas. Amazonas, 175 anos, tá? Dia da Amazônia, dia da raça, dia do irmão. Um abraço e beijo seu irmão, sua irmã. Dia do oficial de farmácia do Brasil, oficial de farmácia. E dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística. A fibrose cística e Dia Internacional da Caridade. O Dia da Caridade devia ser todos os dias, né? Temperatura e indicadores econômicos. A mínima de 23, a máxima chegará até 38 graus em Cuiabá, tá? Aí parece que vai ter uma chuvinha aí, que vai chegar uma chuvinha. Dólar em baixa de 0,09%, o dólar está custando 5,44, euro em baixa, 0,15% em baixa, o euro está custando R$ 6,34. Índice Ibovespa em alta de 0,81%, o índice Ibovespa está 140.993 pontos. Bitcoin está em baixa de 1,14%, um Bitcoin está custando R$602.134,79. IPCA em alta de 0,26% desde julho de 2025. A taxa Selic está em 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está custando R$ 630,07. Um abraço aí pro pessoal da Fishing News, né? O Roberto Filho. Você pode ajudar o Fishing News com, na chave Pix 41996460100, tá? E o Conectado 7 você pode ajudar aqui, né? Nesse QR Code aqui, tá? Coloca o seu QR Code aqui e dá qualquer ajudinha aqui no Conectado 7, tá? Eu volto daqui a pouquinho. É só um cliquinho aí, tá bom? Volto já. Fui ali pegar água, pessoal, tá? Calor tremendo aqui. E fui pegar um coco também, tá? Vou tomar uma aguinha de coco agora, né? Tranquilo. Eu vendo água de coco, eu vendo coco, tá? Então o pessoal que me conhece por aqui, para a região do CPA, sabe que eu vendo coco. Então se você quiser que eu leve coco aí na sua casa, eu levo aí aqui nessa região do CPA, da grande CPA, tá bom? É só entrar em contato nesse WhatsApp nosso aqui, ok? E eu vou aí levar coco para você. Melhor coisa que existe. Eu tomo todo dia. Eu vendo água de coco, tomo todo dia água de coco. Isso me... Você não faz a ideia quanta melhoria da minha saúde. Eu tinha problema de gastrite, problema de gástricos. Acabou tudo com água de coco.
problemas intestinais, dor de cabeça, acabou tudo. Quando eu comecei a tomar água de coco, acabou tudo, dor de cabeça, aquelas dores que eu tinha, acabou tudo. Eu tenho 62 anos, tá? Para as pessoas aí que não sabem, tem 62 anos. Tem pessoas que olham para mim e falam, você tem 62 anos mesmo? Porque eu tenho um vigor, né? Uma força física, graças a Deus. E a água de coco tem me ajudado muito. Então, se o brasileiro soubesse o quanto que a água de coco é boa para a saúde, ele tomaria um coco, uma água de coco todo dia, todos os dias. Se o brasileiro soubesse, e nunca mais ia precisar ir tanto no SUS, né? Tem gente aí tão novinha indo pro SUS quase que praticamente todos os dias. E enquanto que o remédio tá aqui, ó, a água de coco, né? Tá aqui, ó, a água também, tomar bastante água todo dia. Tem pessoas que não tomam água, cara. Aí quer ter saúde. Como é que você vai ter saúde se você não toma água? Você não se hidrata? Primeira coisa que eu faço antes de comer qualquer coisa de manhã, depois de fazer meu devocional, minhas orações, é tomar água. É ir lá tomar uma aguinha de coco também. Entendeu? A primeira coisa que eu faço. Isso é ótimo para a saúde, para o estômago, né? E tudo você sabe que se origina aqui, né, gente? No estômago, né? Toda a nossa saúde, né, tem a ver com o que nós comemos, com o que nos alimentamos, né? É aqui que tem a ver. Então, as notícias nacionais, vamos lá, as notícias nacionais desse dia 5. Ministro de Minas e Energia diz que governo disponibilizará 58 mil locais de distribuição no programa Gás do Povo. Então, o Vale Gás, né? Antigamente tinha um Vale Gás. A Gás do Povo, mudaram o nome, só colocou o nome Gás do Povo, tá? Então, o governo vai disponibilizar aí 58 mil locais de distribuição. O programa terá gratuidade no botijão para 15 milhões e 500 mil brasileiros. Aliás, 15 milhões e 500 mil famílias, tá? E potencialmente 50 milhões de pessoas, segundo estimativas do governo. É estimativa, tá? A outra notícia nacional aí. Governo quer facilitar a entrada de novas empresas aéreas na aviação civil e abre consulta pública. Claro, tem que vir muitas empresas para o Brasil, cara. Você vai para os Estados Unidos, tem centenas de empresas lá, dezenas, centenas, sei lá, de empresas, né, que exploram a aviação aérea nos Estados Unidos. O que o governo brasileiro tem que fazer? Tem que abrir, sabe, quebrar os monopólios no Brasil. Outra coisa que o governo tem que fazer é quebrar o monopólio da internet. Porque só 4 grandes empresas da internet no Brasil. É a TIM, é a Oi, a Claro e a Vivo, né? São 4. Quebra esse monopólio, abre para várias outras empresas internacionais virem para o Brasil. Para a internet do Brasil melhorar. Porque aqui você liga a internet, o celular fica assim, ó, você liga o computador, fica assim. Você vê quanto tempo que demora para abrir aqui. Fica assim, ó. A internet é muito fraca, muito ruim, né? A internet móvel, você tá com o celular na rua, cara, fica lá rodando aquela... Cara, vamos quebrar o monopólio das empresas, vamos trazer mais outras grandes empresas, tá? De distribuição de internet no Brasil. Não é só TIM, Oi, Vivo e Claro, não. Abre para centenas de outras virem fazer concorrência. Concorrência. O certo é você abrir para empresas de fora vir para o Brasil. Você abre concorrência, você tira o Brasil da crise econômica, da crise disso, da crise crise hídrica, crise não sei o que, um monte de crise, porque não se amplia a mentalidade da governança brasileira. Isso traz mais recursos, mais impostos, mais possibilidades de crescimento do país. Quando você quebra o monopólio, por exemplo, das estradas de ferro, só a China que vai construir estrada de ferro, porque não pode ser outros países também para virem construir estrada de ferro no Brasil? A Rússia, Estados Unidos, a Índia, sei lá, empresas que vinham de outros, né? Quebra esses monopólios que existem, quebra essas oligarquias que existem, quebra isso, acaba com isso e faz o Brasil crescer de verdade, governo brasileiro. Autoridades brasileiras, pensamento empresarial brasileiro. Quanto mais concorrência, mais disputas e mais vendas. E você faz a economia girar. Outra coisa que o Brasil tinha que aprender, aprenda Brasil.
tem que acabar com o imposto de renda. Para que imposto de renda, cara? Acaba com esse negócio de imposto de renda, cria um imposto, só imposto sobre produtos e serviços. Pronto! Entendeu? Você vai ver como que a economia do Brasil vai explodir. Entendeu? Vai chegar uma hora que a gente fica tão preso aí, ó, com tarifaço aí, agora com essa lei Magnitsky, né? Agora que o brasileiro tá percebendo como que o brasileiro ficou só refém da moeda norte-americana, sendo que existe um monte de outras moedas por aí. Os bancos do Brasil ficaram refém só do dólar, da moeda americana. Entendeu? Tem que quebrar essas coisas, tem que quebrar esse monopólio. Cria a possibilidade de outras moedas, de outro tipo de transação comercial, empresarial. Cara, tem que acabar com essa mentalidade, sabe? E aí criaram regras e regulamentos em cima dessa mentalidade que impediu o Brasil de crescer, que impede a América Latina de crescer. Toda a América Latina, velho. Então, enquanto vocês ficarem dando aí, inclusive brasileiros, né? Ficaram dando muito ibope para os Estados Unidos, criaram um império. Eles têm pensamento de imperadores, eles querem dominar o mundo inteiro, eles mandam soldado, o exército para o mundo todo. Por que a gente não cria nosso exército? Por que a gente não valoriza nossos engenheiros, né? Os nossos criadores, os nossos inventores, para criar um exército forte aqui também, criar nossas próprias armas, por exemplo, para nos protegermos, né? A vigilância pela paz é a prontidão para a guerra, entendeu? Então, o Brasil tem que investir nele mesmo. Aí, com o tarifaço, aprenderam, né? Que estava muito o quê? Muito dependente da economia norte-americana. Tá aí. Esse tarifaço foi bom para que o brasileiro e as autoridades brasileiras, os empresários brasileiros, os comerciantes brasileiros acordassem, né? Para acabar com essa subserviência, né? Essa incapacidade de se reinventar, né? De sair da bolha. Saiam da bolha, velho. Criem uma nação independente de verdade, soberana de verdade, que negocie de verdade. Saiam, furem a bolha, Brasil. É impossível você se tornar uma nação forte se você não furar a bolha, tá? Entendeu? Então aqui, ó, o governo quer facilitar a entrada de novas empresas aéreas na aviação civil e abre consulta pública a tomada de subsídios número 01/2025, conduzida pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, CRE/MF, ficará aberta até 23 de outubro de 2025. Tem que ficar sempre aberta, né? Tem que quebrar essas coisas, esses regulamentos, essas regras que impuseram sobre a economia do Brasil. Tem que quebrar tudo isso aí. No dia que aparecer um presidente cabeça aberta para essas coisas e fazer o Brasil melhorar, né? O políticos de cabeça aberta, né? Porque o nosso político é tudo assim, ó. Parece um bando de burro, cara. Não olha nem para lá, nem para cá, nem para trás. É assim, ó. Um bando de burro. Deputados, senadores, gente que está na governança do Brasil, um bando de burro. Os caras não ampliam a mente, entendeu? Não são livres de verdade. Sempre estão presos a alguma coisa. Sempre estão presos a alguma coisa. Impossível de um país crescer sendo tão limitado assim como é o Brasil, tá? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprova rastrear visitas. Lembra aquele presidente do INSS, o careca do INSS, ao Senado. O colegiado decidiu rastrear as visitas do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes ao Senado Federal, com acesso aos registros desde 2011 e à Câmara dos Deputados, a partir de 2015. Também foi solicitado o acesso às gravações das câmeras de segurança do Senado. Quantas vezes esse cara foi no Senado lá? Com quem que ele estava se relacionando lá, né? Quando ele estava o careca do INSS, por exemplo. Com quem que realmente ele estava tramando ali dentro. Tem que abrir essas câmeras aí para mostrar a verdade. A verdade tem que vir à tona. Comissão, já falei, né? Oposição quer CPI da Vaza Toga. Eu tô achando uma palhaçada esse julgamento aí do pessoal
da tentativa de golpe. Suposição que houve um golpe. Um golpe de Estado. Agora a oposição à esquerda, de uns tempos para cá, tudo para eles é golpe. Esse é golpe! Esse é golpe! Para de palhaçada, Brasil. Isso é coisa de gente infantil. Geração Nutella. Os Nutelinhas, né? Meu Deus, é tanta besteira, né? Eu, quando fico vendo esses relatos daqueles caras lá no julgamento, fico falando assim, cara, muito chato. Conversação chata, apontamento de lei chata, provas. Tá provado que não teve tentativa de golpe nenhum, não teve golpe nenhum, sabe? Tá provado. Tudo narrativas de um juiz, né? Porque é ministro, né? Do Supremo Tribunal, se tornou juiz. Nem sei como que um advogado incompetente desse aí, porque foi professor, escreveu um livrinho lá, foi secretário de Segurança de São Paulo, aí foi colocado como no Supremo Tribunal Federal. Como que esse cara tão Nutelinha se tornou esse Alexandre de Moraes? E aí vem os outros que também já estavam lá, incompetentes também, como aquele Gilmar Mendes, aquele de Mato Grosso, né? Aquele outro, aí ele botou mais aquele gordinho lá, porque aquele gordo é muito incompetente, ele só fala merda, aquele tal de Dino, né? Flávio Dino, só merda. E aí tem outros lá também, só um monte de advogados incompetentes, sabe? Não sabe fundamentar prova, e aí fizeram narrativa, é golpe, não teve golpe nenhum, gente, entendeu? Não teve golpe nenhum. Tá aí o Tagle Ferro lá, com o que ele falou tudo, aí mostrou realmente, caiu a cara, a máscara de Alexandre de Moraes, do Gunê, né, que apresentou a denúncia, né, do tal do Paulo Gonet, mostrou aí que caiu a máscara desse agente. Esse agente aí é tão incompetente, tão ruim, esses caras são tão ruins, incompetentes mesmo, sabe? Não deveriam estar no cargo que estão. Tá aí, Lula, quanta gente incompetente você colocou aí. A consequência vai ser isso aí. E se vocês acabarem aí de maneira tão idiota, né? Já provas que já foram apresentadas, colocarem ainda Bolsonaro na prisão, coisa parecida, cara, o Brasil vai se revoltar contra vocês. Vocês vão ser linchados do Brasil, que nem o Muammar Gaddafi foi lá na Líbia, entendeu? O povo vai trucidar vocês. Vocês vão ter que fugir daqui do Brasil. O pessoal do Supremo Tribunal Federal, o pessoal que está no Planalto, eles vão ter que fugir daqui, porque o povo vai querer trucidar vocês e a família de vocês. Eu tô avisando, tô falando sério. Vocês estão pensando que é brincadeira. E também, aí vem o Trump também, né? O doido lá da direita no Mundial, também vem pra cima do Brasil. Aí vai piorar toda a situação do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não vai deixar barato isso aí não, gente. O povo brasileiro já está entojado de ver tanta gente incompetente ocupando o poder. O povo brasileiro vai entrar ali, aí vai entrar nos palácios mesmo, para fazer o quebra-quebra geral mesmo. Aí sim, aí vocês vão ter... Aí golpe, aí o golpe já esmagou vocês, entendeu? Porque na verdade o Brasil é dos brasileiros. Na hora que o brasileiro entender que o Brasil é dele, e ele pode realmente ele pode ir lá tirar o presidente que está lá, pode ir lá tirar o ministro do Supremo Tribunal que está lá, pode ir lá tirar o procurador da República que está lá, pode ir lá tirar o deputado que está lá, o senador que está lá, e pode tirar também, inclusive na porradaria mesmo. Vocês vão dançar, porque não vai ter Polícia Federal, não vai ter Exército, Marinha, Aeronáutica, que mais? Os Focas, os Boinas Verdes, não sei o que, não vai salvar vocês. Não vai salvar vocês, porque o povo, a força do povo virá de uma maneira tão forte, como uma onda forte, grande, gigantesca, né, e poderosa contra vocês, que vocês não terão como escapar. Não terão como escapar. Vocês estão fazendo tanta incompetência, sabe, tanta coisa maldosa, que esse mal vai se voltar contra vocês mesmos. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Será que vocês estão tão tapados, por causa da ideologia, do dinheiro que vocês ganham, que vocês não conseguem enxergar o futuro que lhes reserva, o que o futuro lhes reserva? A revolta do povo, a revolta verdadeiramente do povo. Imagina se 3 milhões de brasileiros invadem aquela praça dos 3 poderes ali em Brasília, só 3 milhões, não precisa ser 200 milhões, só 3 milhões de pessoas dispostas a invadir aquela praça dos 3 poderes ali, rapaz. Cara, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Presta atenção no que eu estou falando. Isso não é profecia? Não é profecia. É vocês que estão provocando isso contra vocês. É vocês mesmo que estão provocando isso contra vocês.
Vocês não percebem isso? Bom, eu avisei. Quem avisa, amigo né? Eu já falei, a oposição quer CPI da Vaza Toga e vai levar denúncias de Tagliaferro a órgãos internacionais. O depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a Comissão de Segurança do Senado, nesta semana, expôs denúncias graves de supostas fraudes processuais, manipulação de investigações e coordenação informal de operações. Vocês estão brincando com coisa séria, vocês estão brincando com o povo, e com o povo não se brinca, né? E lembre-se, né? Já dizia bem uns caras bem de antigamente, a voz do povo é a voz de Deus, e com o povo não se brinca, e vocês estão brincando com o povo brasileiro. Vocês vão dançar por causa disso aí, tá? Vocês não estão levando aí a coisa séria. Comissão do Senado aprova a fiscalização dos Correios após prejuízo bilionário. A votação considerada relâmpago ocorreu no primeiro item da pauta da comissão e durou menos de 1 minuto após a abertura da sessão. A proposta prevê que o colegiado, em conjunto com o Tribunal de Contas da União, TCU, investigue irregularidades contábeis, gestões temerárias, riscos operacionais e possíveis fraudes nos Correios. Olha aí. Estão roubando o Correio há muito tempo, né? Debaixo do nariz do povo. Só que agora o povo acordou. O povo está prestando atenção nessas notícias. Não estão mais dormindo em berço esplêndido, não. Não estão mais dormindo em berço esplêndido, não. O brasileiro acordou. Esse gigante está bem, alerta. Está alerta. Falando nisso, hoje é dia 5, né? Semana da Pátria, 5 de setembro. Domingo vai ter desfile aqui em Cuiabá. Até que enfim vai voltar o desfile lá na Getúlio Vargas. Que eu acho que o desfile sempre deveria ser na Getúlio Vargas, aqui em Cuiabá, não sei porquê. Mas eu gosto, é coisa da infância, né? Da pré-adolescência, da adolescência. Então vai ter desfile, só que não vai ser subindo a Getúlio Vargas, vai ser descendo a Getúlio Vargas. Aí o pessoal vai virar em direção ali, eu acho que dá 13 de junho, né? E eu acho que vai morrer lá na praça. Ipiranga, parece o desfile. Vai ser legal, não vai ser subindo, agora vai ser descendo. E aí, gente, vai ser legal. Eu vou estar lá dia 7 de setembro. Eu quero estar lá porque eu gosto de estar no meio do desfile. Eu quero ver as escolas desfilando. Você vê tanta gente bonita, né, desfilando. Eu quero ver o Exército, a Marinha. Eu quero ver aviões passando aqui por cima. Eu quero ver a Polícia Militar. Eu quero ver as escolas militares, né? Eu quero ver esse povo, porque é um povo lindo. Não sei quantos vocês já vieram para Cuiabá, mas Cuiabá é uma cidade de gente linda, pessoal. E um povo não só lindo por fora, mas lindo por dentro, sabe? O povo cuiabano é um dos povos assim, mais hospitaleiros e mais quente e receptivo e acolhedor que existe no Brasil. Quem não veio para Cuiabá, ainda não conheceu o cuiabano, não sabe o que é um povo que é... Sabe, o pessoal fala tanto da Bahia, do baiano, não sei o que. Mas o baiano não chega, nem cheira perto do que é o cuiabano. O cuiabano é 1000 vezes mais acolhedor, né? E amigo e hospitaleiro do que o baiano, cara. Você não faz ideia como o cuiabano é maravilhoso. Quem vier para Cuiabá, além do calor que aqui, calor do clima, também tem o calor humano, sabe? O calor da amizade, do acolhimento. Cuiabá é linda, é maravilhosa, o povo é lindo, é maravilhoso. E dia 7 de setembro vai estar todo mundo lá na rua e eu quero estar lá. Né? Não quero perder, não. Eu gosto de ver isso aí. Não gosto de ficar em casa vendo só pela televisão, né? Eu quero estar lá na rua, no meio do povão. Eu vou estar lá, filmando, fazendo matéria, etc., conversando com as pessoas, né? E a Câmara dos Deputados aprovou, né, a lei, o projeto de lei, né, que proíbe descontos automáticos de aposentados do INSS, né? Com a nova regra, aposentados e pensionistas que desejarem contribuir com entidades deverão realizar o pagamento por outros meios, como boletos bancários. Eu gostei muito disso aqui, né? Gostei muito.
E agora, se eu quiser ajudar alguém, uma entidade, eu sei que lá, eu mesmo vou lá por boleto bancário. Ninguém mais vai descontar nada do meu salário sem minha autorização. Acabou esse negócio aí, essa palhaçada. Então a Câmara aprovou, está aprovado esse projeto de lei. Laures Moreira assume o governo do Tocantins e exonera secretariado após afastamento de Vanderlei Barbosa. Decisão ocorreu horas depois que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinar saída do governador investigado por suposto desvio de recursos durante a pandemia. Governador afastado do Tocantins e agora assumiu o Laures Moreira, que assumiu o governo do Tocantins. Senado oficializa afastamento de Marcos Duval por 115 dias. Aquele senador, né? Marcos Duval, que é da direita. Marcos Duval, vai ser afastado 115 dias. Para quê? Para tratamento de saúde. A junta médica da casa atendeu ao pedido do senador, que continua recebendo salário, né? Tribunal de Contas da União, TCU, mantém licitação do túnel Santos-Guarujá. Após análise, projeto prevê investimento de mais de 6 bilhões, sendo 5 bilhões e 100 milhões financiados pelo governo federal em parceria com o estado de São Paulo, né? Precisa mesmo, porque ali a situação do trânsito em São Paulo é uma coisa horrorosa, né? Então, Santos-Guarujá vai ter esse túnel aí, né? Esse projeto de licitação. Rapaz, o que vão gastar de dinamite ali e de máquinas ali para furar, fazer esse túnel, vai... Brincadeira, vai ser um gasto. Mas já que o Estado tem condições, né? Vamos fazer. O que tem que fazer tem que ser feito, né? Polícia Federal combate armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infanto-juvenil em Mato Grosso do Sul. Operação Cão Sarnento, né? A Operação Cão Sarnento cumpriu mandado de busca e apreensão. Investigado foi preso em flagrante. Olha, o cara estava em Mato Grosso do Sul, né? O pedófilo, bandidão, estava lá em Mato Grosso do Sul. E a Polícia Federal foi lá e crau nele. Tem que pegar todos os pedófilos que estão escondidos por aí, viu? Tem que pegar essa gente. Polícia Federal combate armazenamento e compartilhamento, eu já falei, acabei de falar. Polícia Federal e Ministério da Previdência Social deflagram operação contra fraudes previdenciárias em Porto Velho, Rondônia. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A Polícia Federal também prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou cerca de 50 bilhões de reais. Com os suspeitos foram apreendidos cerca de 700 mil cédulas em dólares, uma Land Rover e uma BMW, celulares, pendrives, chaves de acesso a carteiras e criptoativos na capital paulista. Agentes federais cumpriram 5 mandados de prisão temporária e 10 mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueios de bens. Toma crime organizado. Aí pegou esses caras, vai ficar atrás das grades por muito tempo, se Deus quiser, e vai devolver aí também, né? O que eles amealharam. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha. Ué, existe isso? Existe, né? Segundo a agência, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada. Tá aí, ó. A Anvisa comprovou que esses anéis aí de sem picada de agulha, diz que para medir glicose, né? É tudo uma falsificação, né? Então, segundo a Anvisa, esses produtos não têm eficácia comprovada. Santa Catarina lidera ranking nacional de doação de órgãos e tecidos do país no primeiro semestre de 2025. Os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, colocam os catarinenses na liderança do ranking,
com um índice de 42,4 por milhão de população, o PMP. Os catarinenses estão doando, né? Estão mais esclarecidos sobre a importância de doar órgãos, né? E o Mato Grosso tem que entrar também, né? Se bem que a população de Mato Grosso é bem inferior em relação à população de Santa Catarina, né? Mas os mato-grossenses também precisam, né, doar, né? Doação de órgãos, né? Doação de plasma e assim por diante. Doação de sangue, eu dou sangue, eu sou doador de sangue desde os 18 anos de idade, estou com 62, daqui a 3 anos eu não vou precisar doar mais, né? Mas é interessante, quando você doa sangue, você sabe que está salvando pelo menos 4 vidas, né? Está ajudando a salvar 4 vidas. É bom ser doador. Volvo faz primeira venda de novos modelos de ônibus elétricos produzidos em Curitiba. Goiânia será a primeira cidade do mundo a ter operação regular de uma frota de ônibus biarticulados ou 100% elétricos. Mato Grosso também vai ter esses ônibus biarticulados aí, 100% elétricos, né? Inclusive eles estão fazendo aqui em Cuiabá o BRT, né? Está construindo aqui nas principais avenidas de Cuiabá para instalar esses ônibus biarticulados aí que virão logo depois que as obras aqui estiverem prontas, né? O feito é resultado de uma parceria com a Green Mob Capital, veículo de investimentos do grupo HP, e é especializado na estrutura de projetos de capital intensivo associados ao setor de mobilidade urbana. Isso é maravilhoso, né? Não precisa tanta gente ter tanto carro, né? Quanto mais carro tem aí, mais o trânsito fica insuportável, né? Então tem que ter opções aí de transporte público urbana, né? Tem que melhorar essa questão dos ônibus mesmo, okay? E trazer mais ônibus, mais empresas de ônibus para reduzir a quantidade de carros nas ruas. Tarifas de aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador ficam mais caras após reajuste autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A decisão começa a valer a partir do dia 2 de outubro de 2025. Legal, tarifas de aeroporto de Fortaleza vão aumentar, né? Vai ficar mais caro. E passagem mais cara, tudo mais caro. Tudo está ficando mais caro, já percebeu? Pois é a crise econômica. Tarifaço faz produtora de tilápias Fider Pescados reduzir o volume de abates e interromper os planos de expansão. Decisão impactou a economia da empresa. Metade da produção era exportada para os Estados Unidos, sendo 80% dessa exportação ia tudo para os Estados Unidos. Tá aí, ó. Essa é a questão de ser dependente tanto dos Estados Unidos, dependente tanto de um país só, né? A gente tem que aprender a comercializar com todos os outros países, né? Não é só comercializar com os Estados Unidos, tá? Eu acho que esse tarifaço foi até bom, sabe? Para que os empresários ampliassem, assim, a sua maneira de pensar. Eu vender só para os Estados Unidos? Eu estou dependente só das vendas que eu for fazer para os Estados Unidos? Por que eu também não posso vender para a Inglaterra, né? Para a Alemanha, para Portugal, para a Espanha, para países da África, para países do Oriente Médio, né? Para lá para a Austrália, vender lá para a Rússia, para a China, vender aqui para a América Latina, né? Para o Uruguai, Paraguai e Argentina, sabe? É isso. Ficou só aquela negócio, vender só para os Estados Unidos, só para os Estados Unidos, aí dançou. Aí subiu aquele cara, o laranjão lá na presidência dos Estados Unidos, e agora está todo mundo dependente, sofrendo com tudo isso aí. Isso é bom para que os empresários aprendam a diversificar vendas, né? Exportações. Pesquisadores acham evidências que... depois a gente fala isso aqui. Vamos falar do que aconteceu aí da Mega Sena, né? Ninguém acertou novamente a Mega Sena. A Mega Sena 2.910. Ninguém acertou. E prêmio acumulado chega a 40 milhões. Números sorteados foram 03, 04, 11, 15, 28 e 29. Vou repetir. 03, 04, 11, 15, 28 e 29. Eu não acertaria também se eu jogasse, porque eu não ia colocar esses números, né? Eu tenho meus números aqui na cabeça. E o próximo concurso será realizado agora sábado, dia 6, né? Que é a Mega Sena, eu acho que é a Mega Sena da Independência. Então está acumulado em 40 milhões, né, pessoal?
40 milhões. E vai ser realizado no próximo sábado agora. Dia 7 de setembro, gente, vamos nos preparar, né, pra gente sair às ruas esse dia, ok, Brasil? Vestido com verde, amarelo, azul e branco, né, que são as cores do nosso pavilhão nacional. Ciência e tecnologia. Pesquisadores acham evidências que contestam a autenticidade do Santo Sudário. Olha aí. Relíquia medieval que fascina há séculos é considerada prova da ressurreição de Jesus pelos cristãos. Para alguns, o pano é uma prova visual da ressurreição de Jesus. Para outros, trata-se apenas de uma relíquia medieval criada por um artista do século XIV. Eu não concordo, eu concordo que é o pano, sim, que cobriu Jesus no sepultamento dele. Eu acredito que o Santo Sudário é realmente uma evidência da ressurreição de Jesus. Cientistas anunciam o primeiro chip 6G do mundo, com internet 5.000% maior que a atual. Olha, ferramenta minúscula mostra avanços significativos rumo às redes sem fio de sexta geração. Olha só, gente, como que a coisa está evoluindo aí. Nos esportes, eliminatória da Copa do Mundo, América do Sul, rodada 17, a Argentina venceu a Venezuela por 3-0, né, lá na Argentina, né, 3-0, acho que foram 2 gols do Messi, né. Colômbia 3-0 na Bolívia, Paraguai ficou no 0-0 com o Equador, Uruguai ficou no 3-0 com o Peru, e o Brasil também venceu aqui no Maracanã, no Brasil, o Chile por 3-0 também, né. Uruguai, Colômbia e Paraguai garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. Trio fecha 6 vagas diretas que a América do Sul terá no Mundial, que passa a ter 48 seleções no próximo ano. Lista de seleções garantidas chega a 16. Barbárie da Sul-Americana. Conmebol elimina Independiente da Argentina, e Universidade de Chile avança às quartas de final. Caso aconteceu no dia 20 de agosto, quando o jogo das oitavas de final foi paralisado devido a uma confusão generalizada nas arquibancadas com selvageria e pessoas ensanguentadas. Os 2 clubes podem recorrer em até 7 dias. A Conmebol está tentando botar ordem nessa bagunça aqui, né? Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado pelo STJD e pega 12 jogos de suspensão. Lembra do Bruno Henrique? Ele foi acusado lá de forçar um cartão amarelo, de expulsão, essa coisa assim, né? Ele pegou 12 jogos de suspensão e foi multado em R$60 mil. O jogador foi acusado de forçar um cartão amarelo, isso mesmo, forçar um cartão amarelo em partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para favorecer apostadores. Agora vai caber recurso, né? Essas bets aí, esses apostadores aí, então teve coisas erradas. Ainda bem que já foi regularizada a nova lei das bets, né? Eu não jogo em bets, mas quem joga, né? Eu não sou atraído por essas coisas. Mas, gente, tá aí, né? Existem essas malandragens para fazer com que pessoas ganhem dinheiro nessas apostas aí, né? Nessas agências de apostas, as bets. No vôlei, o Brasil supera a França em 3 sets e vai encarar a Itália na semifinal do Mundial Feminino de Vôlei. Seleção brasileira sofre as 2 primeiras parciais, mas deslancha e avança na Tailândia. No tênis, Sabalenka vence de virada e está na final do US Open pela 3ª vez consecutiva. A tenista bielorrussa, número 1 do mundo, defende o troféu da competição, já que conquistou o título pela primeira vez no ano passado. Então aí tá aí, ó, a russa aí tá indo pra frente, né? Essa tenista, né? Tenista, o nome dela, o sobrenome é Sabalenka. Boxeador, no boxe, o boxeador americano chora ao receber medalha de ouro olímpica
de rival de 1988. Fui roubado. Roy Jones Jr. perdeu o final das Olimpíadas de Seul para Park Si-hun em decisão polêmica. Sul-coreano foi aos Estados Unidos entregar medalha. Olha, o sul-coreano, cara, foi lá aos Estados Unidos para entregar uma medalha ao americano, né? Que falou na época que ele foi roubado. Isso em 1988, né? Muita gente aqui que está assistindo, inclusive não tinham nascido ainda. 1988 que teve as Olimpíadas lá de Seul, né? E na luta de boxe, o Roy Jones Jr., que chorou e falou que foi roubado, ele perdeu a luta, né? Segundo o juiz, para o Park Si-hun. E o Park Si-hun, depois de passar tantos anos, ele foi lá agora. Esse sul-americano foi nos Estados Unidos para entregar a medalha para ele. Ele concordou que realmente o norte-americano foi roubado lá nas decisões dos juízes. Né? Notícias internacionais. Líderes europeus se reúnem com Zelensky para discutir garantias à Ucrânia. Países discutem há meses maneiras de definir contribuições militares ao país. Rapaz, essa guerra aí é palhaçada que nunca se resolve, né? Eu acho que ali a guerra, essa guerra que permitiram que essa guerra acontecesse, né? Só vai ser resolvida de uma forma: no campo de batalha. Já foram tentadas todas as formas e maneiras de sentarem, conversarem, dialogarem, né? E fazer as concessões necessárias. E isso não foi resolvido. Então eu acho que vai ter que ter guerra mesmo, batalha mesmo, sabe? Uma guerra mais forte para calar o invasor. Porque quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então o mundo vai ter que calar a Rússia, né? Vai ter que calar os russos, né? Que agora tem aí, e foi feita aquela parada, né? Lá na China, tem apoio dos chineses e dos norte-coreanos, né? Mostraram armamentos e tal. Agora o mundo ocidental tem que mostrar para eles que tem mais armamento do que eles, porque eles se exibiram, né? Naquele desfile, né? Toda a gloriosa poder que eles têm para a guerra. Agora o Ocidente tem que dar a contraprova, né? Vamos ver quem que tem mais poderio e acabar com aqueles caras. Não tem outra maneira, cara. Porque eles ameaçaram o mundo. Quando o russo, o chinês e o norte-coreano foram e fizeram aquele desfile lá, com toda aquela pompa, né? E mostraram as armas para o mundo, ameaçando o mundo. Agora o mundo tem que dar respostas àquela ameaça, entendeu? Tem que destruir esses exércitos aí. Tem que destruir essas nações aí, essa megalomania bélica que eles apresentaram para o mundo, né? Porque eles ameaçaram o mundo. Então o mundo tem que dar agora a contraprova. Entendeu? Então, a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos, o Brasil, todos os países, o Brasil não posso nem falar, porque a presença do Brasil agora parece que apoia lá a esquerda, né? Apoia os vermelhinhos lá. Rapaz, tem que sair dessa ignorância, Lula. Porque na hora que os Estados Unidos realmente mostrar o seu poder bélico de verdade, o que os Estados Unidos têm de poder bélico, ele arrasa com Rússia, ele destrói a China, vai acabar a China, que você está tanto puxando o saco do chinês lá, até beijando a mãozinha dele, né, Lula? Pois é, o Xi Jinping, ele vai destruir a China, vai destruir a Coreia do Norte, assim, em frações de poucos segundos, poucos dias. Na hora que os Estados Unidos realmente resolver mostrar o seu poder bélico, ele vai destruir essas nações como se destrói aí uma casa de ratos. Todos aqueles ratos lá, se destrói uma casa de ratos. Então, por isso que eu estou falando para você, Lula, Brasil, escolheu o lado errado. Muito errado mesmo. Porque vocês não fazem. Eu morei nos Estados Unidos, eu vi lá, eu fui nas exposições que eles apresentavam. Os Estados Unidos tem 10 vezes mais poder bélico do que Rússia, China e Coreia do Norte juntas. 10 vezes mais. Vocês não fazem ideia. Vocês aqui no Brasil não fazem ideia do poder bélico que os Estados Unidos têm. Vocês não fazem ideia.
e de armamentos que nem foram apresentados para o mundo, de tecnologia, tá? Aviões e armamentos com uma tecnologia tão sofisticada que até hoje pessoas não conhecem, não sabem. Sabe? Aqueles discos voadores que de repente já está do outro lado lá. Tecnologia norte-americana. Na hora que eles resolverem colocar esses armamentos e esse poder balístico numa guerra, rapaz, não vai sobrar nada desses países aí. O que é que eles apresentaram naquele desfile lá são coisas obsoletas. O que a China, a Rússia e a Coreia do Norte apresentaram naquele desfile que eles mostraram toda aquela coisa, né, ameaçando o mundo de guerra, é obsoleto em relação ao armamento e à tecnologia que os norte-americanos têm. Estou falando para vocês. Vocês não estão levando a sério o que eu estou falando. Pois é verdade. Aquelas coisas são obsoletas. Tá? Vocês não fazem ideia. Morre o estilista italiano Giorgio Armani, aos 91 anos. Né? Mais um estilista morreu aí. O Giorgio Armani, ele morreu em Milão. E segundo o comunicado da casa de moda Armani, ele faleceu tranquilamente, rodeado de seus entes queridos, após ter sido hospitalizado por conta de uma infecção pulmonar. Ela estava com 91 anos, né, cara? Descansou, né, o Giorgio Armani. Papa Leão XIV discute trágica situação em Gaza. Esse cara só fala. É outro garganta aí que botaram no lugar, no comando da igreja. Outro garganta. Só fala e não age. Sabe, são os papas fracos que nós tivemos. O pessoal deu muito crédito aqui para o papa anterior, o Francisco, porque ele é argentino, né, latino-americano, mas fala a verdade, cara, fala a verdade. Francisco foi um papa fraquérrimo, fraco. Aí botaram outro cara fraco também, na opinião, até agora esse cara não demonstrou a que veio. É muito fraco esse papa, muito fraco, tá? O anterior também era fraco. Né, Bento XVI era fraco. O cara não tem poder de decisão. Os caras são muito fracos. Aí eles elegem sempre arcebispos muito fracos, cara. Sinceramente, esse cara aqui, pra mim, até agora é água. Sabe? É fraquinho. Desculpa aí, mas é isso que eu tô pensando desse cara. É muito fraquinho esse cara. Leão XIV. Ele discute trágica, como ele fala que é trágica situação em Gaza, com o presidente de Israel. Em reunião no Vaticano, o pontífice pediu negociações de cessar-fogo e libertação de reféns do território palestino. Os caras nem escutaram o que esse cara falou. Não, os líderes lá do Hamas, esse povo que domina a faixa de Gaza, eles nem escutaram o que o Papa falou. Nem... O que ele falou mesmo? Nem entendi nada. Ele falou, um olhou para o outro e falou, o que ele falou? Não entendi nada. O que ele falou mesmo? Não entendi nada. Tão fraco que essa liderança desse homem é. Passa de 2.200 o número de mortos em terremoto no Afeganistão. Tremor de magnitude 6 atingiu região montanhosa do país. Mais de 3.600 pessoas ficaram feridas. Terremotos de magnitude 5.6 e 4.7 atingem sudeste do Afeganistão. Tremores ocorreram a cerca de 150 quilômetros da capital, Cabul. País asiático está sofrendo com abalos sísmicos desde o início da semana. Já morreram milhares de pessoas lá, né? E continuam os terremotos, tá? Continuam os terremotos. Nesse Afeganistão, né? O Afeganistão é um país complicado, né? Politicamente, economicamente, é uma pobreza generalizada. E não sei, e tem muitos terroristas lá, tem muitos bandidos terroristas, tráfico de drogas, sabe? Pessoas viciadas, desrespeitos aos direitos humanos, né? Desrespeitos às mulheres, muito feminicídio, muita criminalidade. É o Afeganistão. Terremotos de magnitude, eu já falei, acabei de falar, né? Então passou mais de 2.200 números de mortos, né, nesses terremotos aí. Incêndio florestal atinge cidades históricas da Corrida do Ouro na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, como está muito calor lá, é período lá de verão, né?
Então os incêndios continuam. O inverno só vai chegar em outubro, né? Final de outubro para novembro, lá no hemisfério norte. Então nesse período que está muito quente, a Califórnia está mais quente que aqui em Cuiabá, eu penso, né? E aí as queimadas estão destruindo lá. Então teve esse incêndio florestal, atingiu cidades históricas da época da corrida da história, da corrida do ouro, né, nos Estados Unidos. E local fundado por mineradores chineses do século XIX, sofre com fogo que já consumiu mais de 16 quilômetros quadrados e forçou retiradas de centenas de pessoas das suas respectivas cidades. O governo da Flórida promete acabar com obrigatoriedade da vacinação infantil. O cirurgião-geral do estado, Joseph Ladapo, alega que exigências são intrusão imoral e beiram a escravidão. Ai, gente, tem pessoas que pensam assim, né? A gente está no século XXI e tem gente que pensa assim, velho. Sobre vacina, então. A gente vai falar o quê? Né? Estados Unidos da América restringem vistos da América Central por supostos laços com a China. O secretário de Estado, Marco Rubio, esse cara tem poder, hein? O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o país está comprometido em combater a influência de Pequim e interromper tentativas de subversão do Estado de Direito. Você fica só na falação, né? Também é outra falação. Outro garganta. Resolve tudo. O Trump disse que foi lá fazer acordo lá com a Rússia, né? Para a Rússia parar a guerra, não sei o quê. O russo ficou rindo o tempo todo da cara de Trump e falou que Trump é muito engraçado. Ele falou assim, né? Eu achei ele muito engraçado, né? Não é sério. O que na verdade Putin estava falando de Trump é o seguinte: o Trump não é sério, né? Parece um palhaço, é muito engraçado. Ele riu na cara do Trump sobre essa questão de resolver as questões lá relacionadas. Eles não estão levando a sério o Trump, nem Xi Jinping e nem Chu Hun, né? Aquele baixotinho lá. Eles não estão levando a sério esses caras, o Trump, entendeu? Porque é muito garganta, muita conversinha, muita piadinha, muito posicionamento, assim, né? E os caras ficam rindo na cara desses caras aqui. Ficam rindo deles. Acham eles engraçadinhos, né? Estados Unidos da América restringem vistos da América Central por supostos laços com a China, né? Então o Rubio aí restringiu os vistos aí, né? Porque ele fala que aquilo é uma tentativa de subversão do Estado de Direito. É o que ele falou, né? Estados Unidos também, lá no Equador, eles anunciaram ali no Equador compromissos contra cartéis de drogas. Estados Unidos e Equador, tá? Fizeram um compromisso, um acordo contra os cartéis de drogas. E a medida tem o objetivo de expandir a ofensiva, o ataque dos americanos contra narcotraficantes e imigração ilegal. Venezuela inicia treinamento. O Maduro começou agora uma sessão de treinamentos com aqueles velhinhos, idosos, crianças, mulheres, né? É um treinamento de milicianos contra ameaças dos Estados Unidos da América. Você está médio mesmo, né? Você está muito médio. Nicolás Maduro alega que integrantes e reservistas da milícia bolivariana passam de 8 mil. Passa de 8 milhões. Se tiver 800 mil pessoas ali, ou 8 mil pessoas, é muito. Diz que passa de 80 milhões. Ô, mentiroso da égua! Diz que 80 milhões de milicianos. Ai, meu Deus! Esse Maduro, cara, é um pândego. É um pândego. Mede mesmo. Ele é muito louco, muito doido das ideias do cara. Coitado. Idosos, mulheres, crianças, índios, né? Diz que hoje não tem 8 mil, se tiver 800 mil, 80 milhões de pessoas. É pra rir, gente, é pra rir.
A Argentina expulsa chavista sancionado pelos Estados Unidos da América que havia chegado do Brasil. A ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, anunciou nesta quinta-feira, dia 4, que o governo Javier Milei expulsou o ex-deputado venezuelano José Gregório Noriega, aliado do ditador Nicolás Maduro. Só vergonha internacional que esses venezuelanos estão passando, né, mundo afora. O Milei fez correr lá o José Gregório Noriega, né, lá da Argentina. Sai correndo atrás dele com aquele chicote que ele usa. Eventos históricos do dia. Ai, ai. Tem que rir, cara, para não chorar, né? É uma comédia. A política tem dessas comédias também. Dá saudade lá do Jaguar, né? E falecendo, né? Todos esses comediantes aí que escreviam para as revistas e também desenhavam para as revistas estão todos falecendo, né, gente? Essa semana foi o Mino Carta também, né? Que outro que tinha os seus artigos também bastante assim ácidos, porém jocosos, né? Sobre esses ditadores, essas palhaçadas políticas que acontecem no mundo. 1600, o que aconteceu no dia 5 de setembro em 1661? Queda de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet. Fouquet. Nicolas Fouquet, o superintendente de finanças de Luís, francês, né? Luís XIV, rei da França. É preso em Nantes por D'Artagnan dos Três Mosqueteiros. Ele foi preso em Nantes por D'Artagnan, capitão dos mosqueteiros do rei. Nicolas Fouquet. Rapaz, isso deve ter tem filme, né, dos Três Mosqueteiros, quando D'Artagnan prendeu o tal do Nicolas Fouquet, que era superintendente de finanças de Luís XIV. 1666, fim do grande incêndio em Londres. 10 mil prédios, incluindo a antiga Catedral de São Paulo, são destruídos 6 pessoas e 6 pessoas morreram, né? 1666. Grande incêndio em Londres, 10 mil prédios. 10 mil prédios é 10 mil prédios, né? Muito prédio que foram incendiados lá. E também a antiga Catedral de São Paulo, né? Eu tinha falado ontem, né, sobre a Catedral de Saint Paul, né, ou São Paulo. 1850, Império do Brasil é criado, no Império do Brasil é criado a província do Amazonas, né? 1960, o poeta Leopold Sédar Senghor é o primeiro presidente eleito do Senegal. 1969, no Brasil, a junta militar publica o AI-13, motivado pelo sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Helbrick, como reflexo da exigência dos sequestradores. Esse AI-13 aí faz com que o exército fique mais ainda belicoso contra, né, os revolucionários, né? MR15, MR11, MR não sei o quê, né? Tava lá Dilma, Lula. É a época da intervenção militar no Brasil, né? O pessoal fala ditadura. Ditadura não foi. Se você fazer uma comparação, o que é uma ditadura e o que é uma intervenção, você vai chegar à conclusão que não teve ditadura no Brasil. Teve intervenção. Intervenção militar teve, né? Mas ditadura, não chegou a isso, não, né? Eu vivi nessa época, tá? Eu fui adolescente, jovem nessa época, e eu sei que não era ditadura, apesar de a esquerda insistir nos livros de história hoje, não, era porque era ditadura. Ô, companheiro, eu vivi na época da ditadura, companheiro, eu sou Lula. Lula, para. Ninguém merece aí, eu sou historiador e eu estudei isso com profundidade, não teve ditadura nenhuma, teve intervenção militar, tá? Eu sou contra essa narrativa da história brasileira aí, de esquerda. 1972, massacre de Munique. Um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro ataca e toma
como reféns 11 atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique. 2 morrem no ataque e 9 são assassinados no dia seguinte. 1977, programa Voyager, eu lembro disso aí. A NASA lança a sonda espacial Voyager 1, né? 1978, acordos de Camp David, Menachem Begin, eu lembro também disso aí. Menachem Begin, que era primeiro-ministro de Israel, e Anwar al-Sadat, eles, presidente do Egito, começam as discussões de paz em Camp David, Maryland, nos Estados Unidos. Tem até uma foto deles junto com o presidente americano da época. Né? 1980, inaugurado o túnel rodoviário de São Gotardo, na Suíça, o mais longo do mundo, com 16 quilômetros de extensão, ligando Chisinau a Airolo. Isso na Suíça. O que tem a ver a Suíça? Não, mas tudo bem. 1984, STS-41D, o ônibus espacial Discovery, aterriza depois de sua viagem inaugural. Voltaram são e salvos. 1986, o voo Pan AM-73, um Boeing 747 da Bombay, na Índia, com 538 pessoas a bordo, é sequestrado no aeroporto internacional Jinnah, no Paquistão. Aqueles terroristas paquistaneses, né? Já tinha terrorismo naquela época. 1991, entra em vigor o atual Tratado Internacional que defende os povos indígenas, a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais. Aliás, terrorismo tem desde que o mundo é mundo, começou o terrorismo, né? O terrorismo começou com um cara chamado Caim, né? Que matou o seu irmão chamado Abel. Aliás, o terrorismo de verdade começa no céu, quando Lúcifer se revolta contra Deus e traz a terça parte dos anjos revoltados aqui para a Terra, né? Então o terrorismo já existe há muito tempo, né? 1996, o furacão Fran atinge a terra firme perto do Cabo Fear, na Carolina do Norte, Estados Unidos, como uma tempestade de categoria 3 com vento contínuo de 180 km por hora. Fran causou mais de 3 bilhões de dólares, né, em danos e matou 27 pessoas. 2022, terremoto de magnitude 6.8 em Sichuan, na China, deixa pelo menos 74 mortos e 259 pessoas feridas. Bom, essas foram as notícias de hoje, sexta-feira. Vamos nos preparar para domingo, né, 7 de setembro, tá bom? Esse final de semana vai ser um final de semana meio que atípico no clima aqui, né? Então, se prepare, ou para muito calor ou para muito frio, né? Então, ninguém tá... Os próprios... o pessoal do Clima Tempo está dizendo, pode vir uma onda de frio, né, na madrugada, mas o calor também vai resistir. Então, hoje, por exemplo, sexta-feira está quente, eu sinto calor aqui. Falaram que ia ter um friozinho, até agora não viu friozinho nenhum chegando aqui em Cuiabá, tá? Tá calor. Você pode ajudar conectados, né, aqui, tá bom? Fazendo aí suas doações aqui no nosso QR Code. Eu espero que você tenha aí um final de semana muito legal, muito feliz, né, na presença de Deus. Nós vamos encerrar o nosso notícias da sexta-feira hoje com a leitura da meditação matinal aqui, né, Descobertas da Fé, o devocional de hoje, do Rodrigo Silva. Romanos capítulo 1, verso 28. Chama-se, o título é Sinais dos Tempos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O filósofo Sêneca escreveu: tudo está repleto de crime e o vício se espalha por todo lugar. O mal praticado excede as possibilidades de cura. A luta e a confusão tornam-se desesperadas, ao passo que a luxúria se degenera em ilegalidade. A vergonha está desaparecendo com rapidez. A veneração pelo que é puro e bom é desconhecida. Cada um cede aos seus próprios desejos. O vício já não permanece secreto, é público.
e a depravação tem avançado de tal maneira que a inocência se tornou não somente rara, mas desconhecida para muitos. Sêneca escreveu isso no De Ira, livro 2, capítulo 9. Essa é uma descrição perfeita do nosso tempo. O irônico é que isso foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Alguns problemas que parecem exclusivos da atualidade já acompanham a história humana há séculos. Falando da antiga cidade de Roma, o historiador Edward Gibbon escreveu: a sociedade era um caos pútrido de sensualidade. As paixões das pessoas, especialmente nos grandes centros, ultrapassaram os limites da racionalidade. Sêneca não exagerou na descrição do que viu. Nesse cenário fica claro o texto de Paulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Romanos capítulo 1, verso 18, verso 21 e verso 24. Homossexualidade, sensualidade, depravação de todas as formas e maneiras, né? Contudo, apesar da descrição sombria, houve muitos, mesmo fora do judaísmo, que reconheceram os sinais proféticos. Autores romanos como Tácito e Suetônio afirmam que havia uma expectativa de que a salvação viria da Judéia. De alguma forma, o Espírito Santo alcançou corações, até mesmo no paganismo, revelando-lhes a chegada do Messias. É triste observar que, enquanto magos se despertavam no Oriente, judeus adormeciam em Jerusalém, sem perceber os sinais dos tempos. Assim também acontece hoje. Apesar do caos, algo extraordinário está para acontecer, e Deus tem levantado pessoas de todas as partes. Não fique de fora desse despertamento. Em breve veremos Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em breve veremos Jesus. Preparem-se. Em breve veremos Jesus. O mundo todo está nos mostrando, o mundo político, o mundo econômico, né? Os terremotos, o mundo climático, né? A própria natureza está nos mostrando que em breve veremos Jesus. Ele virá, o Messias, né? Virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Vamos nos preparar para isso. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pecados da humanidade, e vamos fazer uma conversão, uma mudança de vida, né? E vamos nos quedar diante dele como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, né? E vamos aprender a moral do céu, porque no céu tem moral, né? A moral do céu, obedecendo os mandamentos que Deus nos ensinou aqui, né? Através do decálogo, né? Através da influência de Jesus Cristo e da influência de Moisés e tantos outros heróis da Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler esse livro aqui, ó, esse livro santo, a palavra de Deus, porque é só nela que nós encontraremos a verdadeira paz e a verdadeira salvação para as nossas almas. Oremos. Querido Deus, querido Pai, fica conosco, Senhor, nesta sexta-feira, neste final de semana. Coloque em nós o teu amor, né, a tua salvação, que nós possamos nos converter, mudarmos de vida, né, vivermos uma vida plena do teu Santo Espírito, Senhor. Venha habitar em nós. O Senhor prometeu, né, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos através do teu Santo Espírito. Então, que o teu Santo Espírito faça da nossa casa, do nosso corpo, a sua eterna morada. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos também cura para as nossas almas, para as nossas vidas, para as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Conectados aí. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E vamos nos hidratar, hein? Ó.